Nós estamos lendo este ano a leitura cursiva do Evangelho de Lucas. Começamos um novo ciclo litúrgico no domingo passado, no primeiro dia do Advento. O Advento significa presença. Temos o Advento escatológico, a volta do Senhor, que ainda não se realizou. O Advento histórico, Deus se fez homem. E o Advento intermediário, onde nós encontramos com Deus na celebração eucarística, no encontro da comunidade reunida. E ao lermos o Evangelho de Lucas, nós estamos lendo algo que ele coloca de uma forma muito concreta no tempo e na história. Lucas, ele mostra que as promessas feitas, elas têm o seu cumprimento no Messias, em Jesus Cristo. Por isso ele faz sempre uma analogia do Antigo Testamento com a novidade que é Jesus. Ler Lucas é ler movimentos concêntricos. O Evangelho parte da periferia, da região da Galileia, e ele se centraliza em Jerusalém, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E ele abre o seu novo livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos fazendo a experiência de Pentecostes e anunciando o Evangelho ao mundo. Encontramos hoje Lucas colocando dados precisos e históricos. Ele fala no 15º ano do império de Tibério César. Tibério era um imperador de Roma que começou a governar no ano 14 a.C. e terminou seu reinado no ano 27 depois de Cristo. Por isso, todo o ministério da vida de Jesus se deu no reinado de Tibério. Ele coloca Pôncio Pilatos, o procurador de Roma, para a região da Palestina. E também os irmãos herodianos, Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias, a região da Abilene. E também ele relata 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. 7 homens, e não é por acaso que eles são colocados aqui no Evangelho. O Império Romano vivia uma paz romana, mas Tibério, segundo o historiador Suetônio, era uma personalidade conturbada. Um homem que era o tempo inteiro sem paz interior, sem tranquilidades. Um homem que vivia o tempo inteiro voltado para aquilo que esta vida podia lhe dar. Morre no seu leito assassinado. Pilatos é colocado como um homem corrupto, um homem sem escrúpulos, mandava matar sem ter julgamentos. E vamos encontrar esses representantes dos judeus, Herodes, Filipe e Lisânias,
que não eram justos e, ao mesmo tempo, para permanecerem no poder, eles estavam fazendo coisas escusas e, ao mesmo tempo, trabalhando para um poder estrangeiro. E temos 2 sumos sacerdotes, Anás, de tão influente que era, conseguiu que 5 dos seus filhos se tornassem sacerdotes, e Caifás, homem corrupto. Por isso aqui está o encontro do poder geral, do poder das províncias, das autoridades judaicas e das autoridades religiosas, todas elas corrompidas. Mas nós vamos encontrar um 8º homem que Lucas coloca, João Batista. João Batista teria direito a ser sacerdote, diferente de nós nos dias de hoje, que o sacerdote é uma graça e uma dádiva dada por Deus. Pertencer a uma família sacerdotal significa que o filho seria sacerdote. João Batista renuncia a parte das suas carnes gordas do templo, renuncia o templo, as vestes finas do templo, e João Batista se dirige a uma região, e essa região, o deserto, não é somente um lugar geográfico, mas é um lugar de fé, é um lugar teológico. E justamente no deserto que nós vamos encontrar o povo de Deus, quando se tornou livre dos faraós do Egito, eles tiveram que atravessar o deserto. A caminhada foi mais dura por causa dos pecados deste povo. Poderia ter sido mais encurtada, mais rápida a travessia. Mas este povo, de cabeça dura, mas sempre amado por Deus, atravessou o deserto durante 40 anos. E João Batista, quando ele vai para o deserto, ele também quer lembrar os exílios dos quais viveram o povo de Deus. Um dos exílios, o exílio da Babilônia, onde este povo foi disperso. Imagina aquilo que era unido, um só povo. E de repente este povo, ele é disperso. E há as profecias que um dia o Messias voltaria, e voltaria pelo deserto, e ele reuniria todos os filhos de Israel. Há um profeta que só encontramos na Bíblia católica, Baruque. E esse profeta, ele diz algo tão significativo e tão bonito. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos que estão debaixo dos céus. Deus vai reunir pelo Messias esse povo disperso. E João Batista, quando prega no deserto, ele prega dizendo algo profundamente muito importante. Ele dá um batismo, o batismo de conversão. A palavra grega significa metanoia,
Metanoia não é apenas um arrependimento. Nós muitas vezes falamos, nós nos arrependemos. E podemos entrar até num processo de culpa, porque o processo de culpa é uma revisitação do mal que praticamos. Mas a palavra é outra, anunciada por João Batista. Metanoia. Metá significa rumo. Dar rumo à inteligência, dar rumo ao pensamento, dar rumo àquilo que se pensa, tomar decisões acertadas. Essa é a pregação de João Batista. Conversão, mudança de rumo. Deus não olha muito o nosso passado. Nós muitas vezes ficamos nos lamuriando, lamentando pelo nosso passado. Deus olha mais as nossas decisões tomadas pelo centro nosso, que é o coração. O coração não é o lugar das emoções, mas é o lugar das decisões. Deus olha as decisões que nós tomamos. Padre Pio de Pietrelcina, ele já dizia: o meu passado pertence à misericórdia de Deus. O meu futuro pertence à providência de Deus. Mas o meu presente ao amor. O amor cobre milhões de transgressões. Eu já me assentei num lugar que não é meu, o lugar do julgamento da vida do outro, daquilo que o outro faz, daquilo que o outro realiza. É ocupar-se de um lugar que não lhe pertence. Quem é o justo juiz é Deus. Por isso, uma mudança de vida hoje, independente se algum dia alguma pessoa escreveu a sua vida com tintas que não podem ser apagadas, independente disso, Deus não lê isso. Deus lê o seu coração. Porque no fundo, o dia que tivermos prestar contas da nossa vida, ninguém, mas ninguém pode nos acusar. Será somente Deus e eu. Por isso, o presente é o tempo do amor, das escolhas, das boas escolhas. Se João Batista veio para preparar o povo no deserto para o Messias que ia dar unidade a este povo, nós vamos ver que quando Jesus começa o anúncio do Evangelho, ele reúne de novo um novo povo, não mais nas 12 tribos perdidas nos exílios, mas um novo povo constituído em torno dele, junto com os 12 apóstolos. A profecia de Abacuque, o grito de João Batista, que não andava com roupas finas, nem sacerdotais, mas com vestido de pele de camelo, se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. Um homem que, na minha aparência, no meu modo de ler, devia ser uma figura estranha, porque o deserto é um lugar também que nos suja externamente. Mas João Batista, ele dizia: os vales serão aplainados, as colinas serão rebaixadas. Por quê? Porque se aproxima a salvação de nosso Deus. E nós podemos terminar encontrando o sentido do salmo que
que a liturgia nos propõe hoje. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. É tempo de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, e hoje existe uma prisão muito maior, é a prisão do pecado, é algo que nos aprisiona, esses grilhões. Quantas vezes eu já fui na cadeia e já me encontrei com homens e mulheres apenados, e ali o crime, é verdade, ele tem que ser reparado e de acordo com o tamanho do que foi feito, mas muitos deles, mesmo diante das grades, se sentiam homens livres, homens novos, homens renovados. E é isso que o Salmo está falando. Maravilhas, o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu nossa boca de sorriso, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Esse não é o desejo de todos nós? Mudai, Senhor, a nossa sorte, como torrentes no deserto. E aí vem aquilo que é precioso para a nossa vida. O que você tem semeado? Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas o que você tem semeado? O que você tem lançado? Porque ninguém planta aqui, ninguém colhe aquilo que não planta. Diz o Salmo: os que lançam as sementes, mesmo que sejam difíceis, em lágrimas, ceifarão com alegria. E chorando, de tristeza sairão, espalhando suas sementes, e cantando de alegria, voltarão carregando seus feixes. Quando o Messias reúne aquilo que está disperso, ele dá uma identidade. Jesus nos reuniu, ele nos deu uma identidade. Somos parte do seu corpo, somos o seu corpo místico, somos aqui reunidos por ele. E no dia de hoje, que o nosso coração olhe para duas coisas: a conversão que precisamos e, ao mesmo tempo, o sentimento de gratidão, porque Deus está em nós. Eu gostaria que vocês rezassem junto comigo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu entrego tudo a vós. Jesus, eu espero tudo de vós. Jesus, eu vos agradeço. Amém.